Não saia daí, porque depois dos comerciais estará começando a retrospectiva dos fatos políticos dos gloriosos anos 60. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Esse programa é um oferecimento de Palmolive, sua pele mais macia. Em Brasília, 19 horas. Dos fatos políticos da década de 60. Você vai ver tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos. Nasce Brasília, a nova capital. Nova Cap garante obras sem protesto da oposição. Carlos Lacerda vence no Rio e Magalhães derrota Tancredo. A UDN vai tentar dispor. Jânio empolga com sua metamorfose nos palanques. Vassoura de Jânio chega à presidência. Brasília foi inaugurada em 21 de abril e já contava com um grande número de habitantes, devido à dobradinha. Salário pago em dobro para os que aceitassem deixar a antiga capital. A maior parte desse grupo eram candangos, os operários que a ergueram. Houve o discurso de grandes personalidades, como o construtor de Brasília, Israel Pinheiro, o Papa e o presidente Juscelino Kubitschek. Nas eleições de 60, o PSD é o favorito e teve uma vantagem de 4 eleições sobre a UDN. Esse favoritismo foi abalado devido à falta de entusiasmo de JK no apoio dos candidatos do seu partido, já que isso põe sua primazia em risco no PSD, o que dificultaria sua eleição em 65. Na dúvida de qual candidato apoiar, nasceu a candidatura do general Teixeira Lott, ministro da Guerra, um candidato fraco em oposição do candidato Jânio Quadros. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E tá certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Jânio Quadros transfigura-se nos palanques, começando seus discursos penteado e bem vestido, se amarrotando a cada gesto e saindo inteiramente amarfanhado em zombos da multidão em delírio. Nosso futuro presidente seria um homem apoiado pelos mais variados partidos. Todos pareciam querer o homem do tostão contra 1 milhão. Com a promessa de varrer a corrupção, provoca a reação mais viva em toda a parte. A vassoura de Jânio chega à presidência. O novo presidente foi eleito com 45% do total de votos apurados, mas o vice-presidente eleito foi João Goulart, companheiro de chapa de General Lott. A presidência de Jânio Quadros causa preocupação mesmo entre udenistas, diz o parlamentar Mário Martins. A Lei Nova Cap garante ao governo fazer todas as operações de crédito sem interferência do Congresso, composto por integrantes de todos os partidos. Com isso, os protestos da UDN foram extinguidos, já que também seriam investigados caso denúncias de corrupção contra a diretoria da Nova Cap fosse acatada. O DN conquistou importante vitória nas eleições para 11 governos estaduais. Magalhães Pinto vence em Minas, terra de JK, e Carlos Lacerda no Rio de Janeiro.
ponto alto da campanha udenista contra JK. Jânio toma posse e ataca JK. Política externa de Jânio deixa os udenistas desesperados. Jango vai à China em missão oficial. Jânio renuncia e deixa o país perplexo. Militares contra a posse de Jango lá. Muro de Berlim, as primeiras pedras. Corrida especial! Política externa de Jânio deixa udenistas desesperados. Jânio adotou uma política externa independente para desgosto dos norte-americanos e udenistas. Jânio recomendou continuamente reatar relações com países do bloco comunista e ainda recebeu Fidel Castro em palácio, além de condecorar seu braço direito na guerrilha e no governo, Ernesto Che Guevara, com a Grande Cruz da Ordem Nacional. Com isso, perdeu o apoio de políticos que davam sustentação a ele. Jânio renuncia e deixa o país perplexo. Em 25 de agosto, dia do soldado, Jânio comunicou aos ministros militares a sua renúncia através de um bilhete. A carta renúncia oficial foi entregue ao presidente do Congresso quando Jânio já estava no aeroporto, prestes a embarcar para São Paulo. O ex-presidente limpou os sapatos para não levar sequer poeira de Brasília. A renúncia de Jânio se deu com intensa campanha contra seu governo. O presidente da Câmara, Ranier Mazzilli, assumiu como presidente interino. Militares contra a posse de João Goulart. Após a renúncia de Jânio Quadros, circulou um manifesto de 3 ministros militares expondo a insatisfação com o regresso de João Goulart para assumir a presidência, alegando que Jango incentivava agitações em meios sindicais, infiltrava em postos comunistas e influenciava manifestações e grevistas. Com a divisão das opiniões em contra e a favor de Jango, o Brasil esteve a um passo de uma guerra civil. Foi instituída uma solução parlamentarista que permitiu a volta e posse de Jango. As primeiras pedras. Em 13 de agosto, foi construído o Muro de Berlim. Corrida espacial. Em 12 de abril, a União Soviética lançou a Vostok 1, pilotada por Yuri Gagarin, realizando o primeiro voo orbital tripulado. Brasil observa a crise dos mísseis. Partidos formam coligações. Também a igreja se divide em direita e esquerda. Arraes e Brizola pressionam Jango, pedindo reformas no país. Jango anuncia reformas do Dia do Trabalho. O governo brasileiro enviou o general, chefe da Casa Militar, para observar a crise entre Estados Unidos e União Soviética, gerada a partir da denúncia de bases de lançamento de mísseis instaladas pelos soviéticos em Cuba. Em discurso, John Kennedy ameaçou invadir Cuba e colocou o mundo em alerta sob suspeita de uma guerra nuclear. Jango anuncia reformas do Dia do Trabalho. Apesar da posse de Jango ser meramente tolerada pelos generais parlamentaristas, ele anunciou a reforma agrária, bancária e eleitoral, a regulamentação da remessa de lucros para o exterior, reforma tributária e terminou por pregar a reforma da Constituição, vigente desde 1946. À medida que aumentou a discussão política no país, foram observadas uma divisão no clero em direita e esquerda, um fenômeno inesperado para essa entidade. Partidos formam coligações e vencem em mais de 80% de eleições. Presidencialismo ganha plebiscito. Série de golpes de Estado na América Latina. Luto e espanto no mundo pela morte de John Kennedy. Presidencialismo ganha plebiscito. Num total de 12,7 milhões de eleitores, 9,4 milhões votaram pela volta do presidencialismo, garantindo ao presidente plenos poderes para governar. Série de golpes de Estado na América Latina. Golpes militares, desferidos pela direita radical na América Latina, assustaram políticos, militares e a população brasileira em geral. Só durante este ano, ocorreram 4 golpes militares no Equador, na Guatemala, na República Dominicana e em Honduras, o que representava um grande risco para o Brasil. Luto e espanto no mundo pela morte de John Kennedy, o presidente da nação mais poderosa do
visita efetiva. Após sua morte, o vice-presidente Lyndon Johnson assumiu a presidência. Sabe o que é difícil nesse negócio, gente? Falar o nome desses presidentes, que é tudo em inglês. Comício Central. Torturas que o governo nega. Torturas que o governo nega. O governo negou, mas os jornais publicaram vários casos de torturas de presos políticos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e São Paulo. Torturas foram relatadas como os que aconteceram no navio Raul Soares. Os presos foram jogados em calabouços, onde o calor é insuportável. Foram colocados em locais com água até o joelho. Em locais foram jogados... No dia 13 de março, na estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, 150 mil pessoas se reuniram para ouvir o presidente. Este comício será sempre lembrado como comício central. Neste, Goulart defendia principalmente as reformas de base, decretando a nacionalização das refinarias privadas de petróleo e desapropriação. Depois de manifestações como a Marcha da Família, que vão contra as intenções de Goulart no poder, o presidente, para evitar uma guerra civil, deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder. Castelo Branco, general militar, foi eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 15 de abril de 64. Economia de Castelo Branco. Brasileiros na Guerra Civil. AI-2, ainda menos liberdade. É instalado o bipartidarismo. Prisão de intelectual no Rio. Entendeu? É instalado o bipartidarismo. Após a dissolução dos partidos pelo AI-2, o ato complementar número 4 estabelece apenas duas opções partidárias. A população brasileira. O MDB, a favor da democratização, e o Arena, representando os coniventes com a situação atual. AI-2, ainda menos liberdade. 3.535 atos punitivos foram aplicados com o Ato Institucional número 5. Pouco depois das eleições diretas para governadores, a restrição tornou-se ainda maior. O presidente Castelo Branco promulga o AI-2, levando à extinção dos partidos políticos e instituindo eleições indiretas para a presidência. Além disso, os crimes civis contra a segurança nacional são julgados por tribunais militares e o presidente passa a ter poder absoluto de caçar e decretar estado de sítio. Estudantes, vão para as ruas. Frente ampla. Congresso... Peraí, gente, isso aqui... Congresso elege Marechal Costa e Silva. Castelo adota medidas mais duras. Castelo adota medidas mais duras. No último ano de mandato, Castelo Branco impõe ainda o AI-3, determinando eleições indiretas para governadores, e o AI-4, em que sociedades organizadas no país passam a ter o direito de explorar nossas riquezas minerais. Frente ampla. Inimigos por muito tempo, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek se unem numa frente ampla na tentativa de restabelecer a democracia brasileira. Congresso elege Marechal, Costa e Silva. Castelo Branco é contra, mas acaba concordando com a candidatura de Costa e Silva frente a algumas condições. O MDB lança como opositor e marechal Cordeiro de Farias, que desiste. Sendo o único candidato à presidência, Costa e Silva é eleito pelo Congresso com 259 votos. Estudantes vão para as ruas. No clima de crescente opressão e descontentamento gerado pelo punho de ferro que dominou o país, os estudantes saíram às ruas por não suportarem mais as mudanças impostas pelo regime militar. Mas a reação do governo foi ainda mais violenta e gerou protestos mais amplos e intensos. Costa e Silva tomou posse. Desastreiro! Mata Castelo. Entra em vigor no país uma nova Constituição. Congresso da UNE é realizado. Arena e MDB em conflito com o governador Costa e Silva. Governo. Igreja. Morre Che Guevara. Sério? Ai, eu vou retirar. Costa e Silva tomou posse em 15 de março. Costa e Silva
assume o poder, compromete a restaurar o regime democrático e abrir para a população a esperança de um caminho democrático. O novo presidente coloca nas mãos dos militares os setores ligados diretamente à execução política do desenvolvimento. Entra em vigor no país uma nova Constituição. Na nova Constituição se consignam formulações necessárias à ordem estabelecida pela Revolução de 1964, como as eleições indiretas para a presidência. Arena e MDB em conflito com o governo Costa e Silva. Os dois partidos tentam estabelecer suas linhas de atuação diante da nova presidência. A Arena, evitando a deterioração pública de sua imagem, havia defendido as eleições diretas e retorno à pluralidade partidária. O governo entra em choque com a igreja, alegando parceria com movimentos estudantis. Movimentos estudantis intensificam-se em vários estados do país, preocupando os militares. Desastre aéreo mata Castelo. O ex-presidente morre após acidente de avião em Ceará. Castelo Branco viajou a passeio quando seu avião colidiu com um jato. O ex-presidente governou o país de 1964 a 1967. Morre Che Guevara, um dos mais famosos revolucionários comunistas da história. Morte trágica no calabouço. Fim da Frente Ampla. 100.000 contra a ditadura. Decretado AI-5. As causas do AI-5 são muitas. Tratado de não proliferação de armas nucleares. Morte de Martin Luther King. Costa e Silva, extingue a Frente Ampla, união formada por Carlos Lacerda e JK. Decretado o ato institucional número 5. Em rede nacional, o ministro da Justiça divulga à nação o AI-5 e decreta o recesso do Congresso. O AI-5 conferiu poderes quase absolutos ao Executivo, poder do presidente decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores e em estado de sítio ou fora dele. Além disso, o presidente pode suspender direitos políticos de qualquer cidadão e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. As causas do AI-5 são muitas. O ato que radicalizou o regime militar até as últimas consequências foi, na verdade, uma resposta ao clima de agitação social que tomou o país em 68. Além disso, a linha dura das Forças Armadas insistia que a ordem deveria ser estabelecida, pois o combate ao comunismo, em todas as suas formas, deveria ter prioridade sobre as aspirações democráticas. Morte trágica no calabouço. Estudantes fazem passeata em frente ao calabouço, restaurante destinado a fornecer comida mais barata ao grupo. O pelotão de choque da polícia militar tentou impedir a manifestação. Houve tumulto e o estudante morreu. 100.000 contra a ditadura. O movimento estudantil continuava forte e organizado, já que os estudantes são as vítimas da insatisfação diante do autoritarismo. Uma grande passeata foi realizada no Rio, onde mais de 100.000 pessoas, a maioria estudantes e intelectuais, foram às ruas. Cassados mais de 43 deputados. AI-7, disciplina as eleições. Costa e Silva sofre trombose. Ministros militares assumem o poder. Edição dos atos institucionais. Criação de empresas estatais. Junta ignora vice e muda a sucessão. Médici indicado novo presidente. Constituição de 69. Marighella morre em emboscada. Sequestro de avião. É só isso? Morre Costa e Silva. Cantores deixam o país. Costa e Silva é uma pessoa só, viu, gente? Confunde não. AI-7 disciplina as eleições. O AI-7 foi editado dias após o AI-6, 1º de fevereiro, que alterou a composição do Supremo Tribunal Federal. A partir deste ato, promulgado em 26 de fevereiro, ficaram suspensas as eleições parciais para cargos executivos ou legislativos.
O texto previne intervenção federal dos municípios, cabendo ao presidente da República suspender a vigência da punição e fixar a data para novas eleições. Junta ignora a vice e muda a sucessão. No início de outubro, juntamente com a AI 16, a junta militar declarou vagos os cargos da presidente e vice-presidente e marcou para outubro as eleições em sessão pública no Congresso. Também ficou decidido que os 3 comandantes ficariam no poder até as eleições. Médici é indicado a novo presidente. O general do Exército, Emílio Gattarrasto Médici, e o almirante Araújo Redmeix foram presidente e vice-presidente no dia 15 de outubro com 239 votos do partido do governo Arena. Dias depois de seu empossamento, Médici pronunciou: convoca a universidade, chama a igreja, acena a imprensa, brada ao povo para que ajudem a ajudar o homem e ajudar-se a si mesmo. O governo cria Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, e a Embrafilme, empresa brasileira de filmes. No dia 17 de dezembro, morreu o ex-presidente Costa e Silva, vítima de ataque cardíaco. Picchita va bene, se tu la parla piezza americano, quando la parla un po' si parla, non cade di ai dovi. Não pode beber, fala aí.